Qual o melhor método de resfriamento do mosto? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Daniel Dinslaken por aqui, sejam bem-vindos a mais uma sacada. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o resfriamento. Muita gente tem me perguntado qual que é o melhor método, qual que é o método mais eficiente, como resfriar o mosto mais rápido, como manter o tube sem movimentar ele, sem que a gente consiga mandar aí para o fermentador o nosso mosto o mais limpo, vamos dizer assim, possível. Então qual que seria a melhor opção? Minha opinião, Daniel, não diria que tem uma melhor opção e eu não vou falar aqui para vocês qual que é, o que eu recomendo que vocês utilizem. Basicamente eu vou falar para vocês aqui quais são os 3 métodos que eu considero eficientes para resfriar o mosto, os prós e contras de cada um para você tomar a decisão. O que eu costumo falar é que o certo mesmo é você utilizar diferentes métodos, se possível, e ver com qual você se adapta mais. Porque se você conversar com cervejeiros, você vai ver que tem um que prefere um método, outro prefere outro. Algum cervejeiro fez durante um tempo com um método, não gostou, mudou. Daí você vê outro cervejeiro que faz com aquele método e acha maravilhoso. Então, de fato, se você está pesquisando sobre qual é o melhor método, você pode estar com dúvida. E o fato é que quanto mais você ouvir cervejeiros, você vai ver opiniões com certeza divergentes. E qual que é a ideia aqui? Você, como cervejeiro, tenha a sua opinião. De preferência, utilizando diferentes métodos e chegando à sua própria conclusão. E no final eu vou dar uma sacada que vale para todos os métodos e com certeza, daí eu posso garantir que a eficiência no resfriamento vai ser melhor. Tá? Então, assim, basicamente, a gente tem 3 métodos, como eu falei. Ou a gente vai utilizar um chiller de imersão, chiller de placas ou chiller de contrafluxo. Tá? Tenho também o no-chill, que algumas pessoas utilizam, que é não fazer o resfriamento, deixar resfriar naturalmente. Isso não quer dizer que é bom nem que é ruim, é diferente, muita gente utiliza, mas eu nunca fiz isso, então não tenho propriedade para falar exatamente quão bem funciona, como bem não funciona. Tem a questão de maior risco de contaminação, então eu não recomendo muito. Vou falar aqui dos 3 principais, estou considerando que a gente está querendo um método para resfriamento. Então a gente vai ter ou o chiller de imersão, ou chiller de placas, ou chiller de contrafluxo. Basicamente os 3 têm o mesmo princípio, troca de calor, ou seja, a gente vai ter água, basicamente, passando pelo nosso chiller, seja qual for dos métodos, e essa água, com uma temperatura mais baixa que o nosso mosto, vai fazer essa troca de calor e diminui a temperatura do mosto. Essa é a função básica, esse é o procedimento, e o nosso objetivo, quando a gente quer resfriar o mosto, é levar ele o mais rápido possível, lá dos nossos 100 graus, a gente acabou de desligar o mosto, como fazer o Whirlpool, demora uns 10, 15 minutos sedimentando, vai estar ali na casa de 80 graus mais ou menos, e a gente quer levar esse mosto de 80 graus para 20, 25 graus pelo menos, aí se a gente for fermentar uma ale. Como que a gente pode fazer? Então, o chiller de imersão, como é que é? A gente vai ter uma serpentina, pode ser de cobre, de alumínio ou de inox, por exemplo, vai fazer a imersão, como o nome diz, no nosso mosto. Por dentro desse chiller vai passar água. Vai passar água mais fria, essa água vai passar ali por dentro do nosso mosto, vai trocar esse calor e vai embora. Essa água entra mais fria, sai quente, enquanto isso o mosto está aquecido, começa a resfriar. Então a gente vai ficar ali medindo com o termômetro, a hora que a gente chegar na nossa temperatura, tá ok, tira o chiller e passa para o fermentador. Basicamente é isso. Qual que é o contra disso? O pró é que é o mais simples possível, mais fácil, mais barato, principalmente se você estiver utilizando os materiais, né, como alumínio, que é mais barato, sem dúvida, é o mais barato, mais fácil de sanitizar. O contra é que ele tende a rever ali um pouco o fundo, quando você fez o Whirlpool, assentou o trub, ele pode mexer um pouquinho. Algumas pessoas costumam fazer o Whirlpool já com o chiller dentro da panela. Também é mais difícil de conseguir formar o trub se tiver dentro da panela. O que eu recomendo para quem utiliza esse é não bota dentro, pode até botar no final da fervura para esterilizar ele, depois tira, faz o Whirlpool, deixou sedimentar e coloca o mais devagar possível e tenta fazer o menor movimento aí para não ter levantamento de suspensão. Esse então seria o mais simples, mais barato, mais prático e talvez não tão eficiente no quesito impedir a ida de resíduos para o balde fermentador. Depois a gente pode falar aí do de contrafluxo. Ele também é uma serpentina que pode ser de alumínio, de inox ou de cobre, só que em volta dessa serpentina tem uma mangueira. O que acontece? Em vez de a gente botar esse chiller, a serpentina, dentro do nosso mosto, ela fica fora, o mosto passa por dentro da serpentina, enquanto por fora da serpentina, mas por dentro da mangueira, que está em volta, passa água. Então fica correndo essa troca de calor no chiller de contrafluxo que fica fora da panela. Nesse caso, o mosto sai da panela, passa pela serpentina ali, pelo chiller de contrafluxo e já vai para o balde fermentador. Nesse caso, também é eficiente na questão de não levar resíduos,
tem que acertar a temperatura, porque uma vez que já chega a temperatura direto, você tem que ter uma água numa temperatura tal que seja suficiente para baixar a temperatura do seu mosto. Então você controla a vazão ali do mosto e também a vazão da água para conseguir que esse mosto chegue no seu fermentador já na temperatura que você quer, ali entre 20 e 25 graus pelo menos. Desvantagem dele principalmente é com relação à sanitização, é mais difícil e muita gente faz os chillers de contrafluxo por questões de preço com a serpentina de alumínio. Aí tem que cuidar, porque a forma mais adequada de sanitização, de limpeza, principalmente para desencrustar isso, já que a gente não consegue acessar ele direito, é de vez em quando, pelo menos, passar uma solução com soda para desencrustar tudo que tiver de resíduo. Nesse caso, se tiver alumínio, não pode usar soda, fica ligado com isso, porque é corrosivo. Então, se estiver utilizando inox ou cobre, tudo bem, pode utilizar, se for alumínio, não. Então, com alumínio, que é o que a maioria das pessoas fazem, por questões de preço, tende a ter um probleminha aí com relação à sanitização. E a última opção seria utilizar um chiller de placas. Ele funciona basicamente da mesma forma que o de contrafluxo, o mosto vai sair da panela, passa pelo chiller, só que diferente do contrafluxo, que é uma serpentina com uma mangueira em volta, vai ser uma caixinha cheia de placas de inox, onde por um lado vai passar de uma forma totalmente sinuosa, por essas placas aí, o mosto de um lado e do outro lado a água fria. Então você vai ter uma entrada de mosto, uma saída de mosto, uma entrada de água, uma saída de água. Vai vir da torneira uma água, sai essa água mais quente, entra o mosto quente, sai o mosto mais frio. Da mesma forma que o chiller de contrafluxo vai sair da panela e já cair direto no balde fermentador. Então tem que controlar essas vazões para que você saia na temperatura que você precisa. Basicamente são esses três. O chiller de placas vai ser o mais caro dos três, basicamente, e você vai ter, daí como ele já é de inox, não tem grilo, você não teria problema com sanitização. De vez em quando é legal fazer uma solução de soda e recircular a soda ali por ele para desencrustar também, porque só lavando, só passando água, geralmente não é suficiente, fica coisa incrustada, tá? Então basicamente são essas três opções. Qual que eu vou querer, Daniel? Qual que eu utilizo? Tem as mais caras, tem as mais baratas, tem as mais eficientes, menos eficientes. Na verdade, se você for pesquisar, como eu falei, com cervejeiros, você vai ver cervejeiro falando que tem uma eficiência muito boa com chiller de imersão e às vezes maior que algum outro cervejeiro que tem chiller de placas. Isso é muito variável, por isso que eu digo que você tem que fazer o seu teste. Aí a dica para conseguir fazer com que tudo isso, independente do método, seja mais rápido, é o pré-chiller. O que é o pré-chiller? Um chiller de imersão, pode ser, e você vai imergir ele, obviamente, num balde, por exemplo, com água e gelo. Se você quiser ainda fazer aquela solução com álcool e sal grosso, que abaixa ainda mais a temperatura sem que congele, vai ser uma eficiência ainda maior. Mas basicamente é a água sair da torneira, passar por esse pré-chiller, uma água com gelo, ou seja, bem mais fria, e depois é que você entra no seu chiller. Independente de qual seja, se é de placa, se é de imersão, se é de contrafluxo, ele primeiro passa no pré-chiller, por quê? Sua torneira, a água da torneira de repente vai estar na casa de 18 graus, 20 graus, 15 graus, depende obviamente do local que você está. Se você fizer esse pré-chiller, você vai levar a sua água ali para casa de 0 grau, como ela vai passar ali numa certa velocidade, vai diminuir bastante essa temperatura, vai estar na casa aí de 2, 3, 4, 5 graus, e daí sim ele vai entrar em contato com o seu mosto, que é então uma efetividade, uma eficiência no abaixamento dessa temperatura bem maior, e aí você vai conseguir baixar essa temperatura o mais rápido possível, que é o indicado para o sistema de resfriamento que seja de fato eficiente para o seu processo de produção. Certo? Então basicamente era isso para quem está procurando uma solução para resfriar o mosto. Se tem alguma que não está dando certo, pode testar outra para ver se funciona, se é melhor, se você se adapta, principalmente se é prazeroso, se você consegue lidar bem com isso. Tá? É bem interessante e fica aqui a dica para você testar diferentes, porque isso é fato. Alguns cervejeiros preferem um jeito, outros preferem outro. Então com certeza você vai preferir o seu jeito. Não adianta o Daniel vir aqui e falar, eu faz esse que é o que eu faço, que é o que eu mais gosto. Testa, que com certeza você vai tirar as suas próprias conclusões. Ok? Então já sabe, gostou? Deixa seu curtir, ainda não está inscrito? Se inscreva no canal. E amanhã a gente está aqui com mais uma sacada. Um abraço, tchau, tchau!